Livro de Lua Barros, Eu Não Nasci para Ser Mãe. Eu sou a Aline Mello, sou psicoterapeuta, terapeuta complementar e doula. Apoio mulheres nos desafios da vida em direção ao bem viver. Online, já estive em mais de 11 países há mais de 15 anos, apoiando mulheres e seus familiares nesses períodos de transições desafiadores. Nós estamos na leitura desse livro para agora caminharmos para a introdução. Vem da ousadia de acreditar que seremos capazes de suprir todas as necessidades dos filhos. Conseguir entender o nosso tamanho e perceber nossos limites é libertador e bom para todo mundo, porque paramos de perseguir o impossível e construímos nossa humanidade para os que nos amam. Hoje sei que vou faltar para os meus, não porque eles são muitos, mas porque sempre falta mesmo. E o amor é o que nos orienta na construção dessas pequenas rupturas. O exercício da parentalidade contém a falha, e a vida fica mais leve quando aprendemos essa lição. Eu não nasci mãe. Aliás, nunca pensei muito sobre o assunto. Filha de uma jovem mãe solo, quando eu falava em crianças, dizia que queria ter filhos, mas sem casar. Para repetir a história da minha mãe. Era um jeito de dizer que ela fazia um belo trabalho e que eu amava demais. Essa estrutura formal que chamamos de família, com pai, mãe, filhos, não habitava minhas fantasias, mas a vida é uma senhora irônica que ri da nossa cara. Aos 25, eu estava casando com o amor da minha vida, com quem tive 4 filhos. Mas eu não nasci mãe. Este livro é a prova disso. Foi por não saber e por errar muito que escolhi refazer minha rota. Foi pela vontade de aprender a ser uma mãe melhor e uma mulher mais inteira que comecei a estudar sobre parentalidade. Ser mãe ou pai não é um destino nem um instinto. Um filho é desconhecido, um mundo novo que precisamos desbravar sem rotas ou mapas. À medida que o tempo passa, essa viagem revela paisagens internas nunca vistas. Filhos são uma oportunidade para que a gente se reconheça. É importante que você saiba, este livro não aponta uma direção nem indica o melhor caminho. O que você vai encontrar aqui é um convite para reflexões, nunca para julgamentos. A estrada que você percorreu como pai, mãe, madrasta, padrasto, cuidador, trouxe você até este ponto, e isso tem o seu valor. Seja gentil e compassivo com a sua história, porque ela é feita de luz e sombra. Ao longo dessas páginas, em alguns momentos, você vai ficar incomodado e pensativo. Talvez algumas passagens façam você sentir raiva, frustração ou medo. E não tem problema algum nisso. Sinta tudo, não sufoque nada. Sentir é sempre o melhor caminho. Você não vai encontrar aqui 5 dicas para acabar com as birras do seu filho, 8 passos para educar crianças felizes, ou ainda o segredo para fazer com que seu filho adolescente lhe escute. E a razão é simples. Nós precisamos ser sujeitos dessas dúvidas. Enquanto estivermos procurando no outro a resposta para problemas pessoais, podemos até encontrar algumas soluções, mas não seremos capazes de sustentá-las. Lembre-se, é sempre sobre o adulto. Este livro chama para uma transformação, uma mudança, mas isso só é possível quando abrimos espaço interno. Afinal, você já tentou trazer móveis novos para dentro de casa sem tirar nada do lugar? Para decorar sua casa com novos objetos, é preciso vender o sofá velho, tirar a mesa de centro do lugar, pintar uma parede, derrubar uma ou outra. E nesse processo, inevitavelmente, vai acontecer uma bagunça, uma sensação de desordem, até que tudo se encaixe novamente. À medida que esses novos pensamentos e verdades vão chegando, você vai sentir que ganha consciência, como num grande despertar. Não tenha medo e confie nesse processo. Sei que muitos de vocês podem ter dificuldade de abrir mão e deixar ir, mas verdades absolutas são prisões para a nossa existência.
Renda-se ao aprendizado. Antes de seguir em frente, vou adiantar a coisa mais importante deste livro. A criança que estará sendo cuidada, amparada, observada, amada ao longo dessas linhas será a sua criança interior. É a criança de dentro que precisa ser impactada e não a que está à sua frente. Seu filho ou sua filha. Entender isso será como uma virada de chave, a chave da consciência. Sem olhar para sua criança interior, a jornada será sempre em busca de um culpado, que facilmente acabará por ser o seu filho. E você, inevitavelmente, vai se pegar dizendo que está estressado porque seu filho não obedece, que gritou porque sua filha não escuta, porque essa criança não faz nada do que você pede. Não caia nessa armadilha. Dentro dessa pequena bolha do desenvolvimento pessoal em que moro, encontro algumas pessoas falando sobre o resgate da criança interior. E é muito engraçado como os adultos se comportam diante dessa imagem. Resgate da criança interior? Do que isso se trata? Dentro de mim existe uma criança. É comum ficarmos paralisados, nos apegarmos à razão e insistirmos que isso não faz o menor sentido. Mas vamos dar um passo além? Quando falamos em criança interior, estamos falando de um recorte de tempo, um período da infância em que tudo foi vivido, sentido, absorvido com muita intensidade, mas sem elaboração. Ou seja, com uma emoção pura que abasteceu o nosso inconsciente. Ninguém precisa ser mãe ou pai para acessar essa colcha de retalhos, mas diante de um bebê que chora, uma criança que demonstra suas emoções ou que te enfrenta, não tem muita escapatória. Dizemos que filhos são espelhos, mas o reflexo é algo que a gente não necessariamente tangibiliza. Nos vemos diante daquela criança e isso nem sempre é bom ou gostoso. Porque nesse momento acontece uma fissura no tempo e sem aviso prévio, a gente se depara com emoções escondidas. Sensações doloridas e lembranças borradas. É difícil acolher quando não fomos acolhidos. É difícil ouvir quando não fomos ouvidos. É difícil até amar diante de tantos desamores e pequenas violências. É por isso que falo sempre da potência que a parentalidade desperta. Encarar essa criança interior ou olhar para esse período da vida nos leva a raízes profundas, tiramos camadas importantes quando buscamos a razão dos incômodos e o que tem por trás de cada sensação que os desafios nos trazem. Dá um medo gigante, mas aí tem Guimarães para nos lembrar que o que a vida quer da gente é coragem. Meu Deus, a gente vai chorar em todo capítulo, é isso? Se você quiser percorrer um percurso de olhar para essa criança interior, de cuidar dela com carinho, venha para o processo terapêutico, estou te esperando. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Você é uma péssima mãe. Tem coragem de encarar? Te espero.